Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai ser sobre potenciação, potência e suas propriedades. Vamos lá? Vamos abrir aqui o nosso quadro. Eu tenho aqui, veja, a potência 7 ao cubo. 7 ao cubo é uma potência de base 7 e expoente 3. O que significa 7 ao cubo? Bom, quer dizer que você tem que pegar o 7 vezes 7 vezes 7 3 vezes. Então, 7 ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 49 dá 343. Confere? Bom, eu posso também ter uma outra potência aqui, digamos, 5 elevado à quarta. O que é o 5 elevado à quarta? Bom, 5 elevado à quarta, você vai pegar o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, vezes 5, 625. Bom, quem é esse cara aqui? Esse cidadão aqui, o 5, é o cara que a gente chama de base. Ela é a base da potência. Esse cidadão aqui, que por exemplo é o 4, a gente chama de expoente. O expoente, ele indica para você quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, 5 à quarta indica 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. De modo geral, olha só, vamos assim dizer. De modo geral, se você tem b elevado a a, sendo b um número inteiro e a também um número inteiro, então b elevado a a indica b vezes b vezes b, uma quantidade a de vezes. Então, aqui você tem b vezes b vezes b a vezes. Bom, para que estudar propriedades de potência? Bom, as propriedades de potência, na verdade, elas ajudam a gente a melhorar a mecânica, a habilidade de fazer contas. Então, ao invés de você ficar fazendo sempre as continhas, digamos, você tem que fazer lá 7 ao cubo vezes 7 elevado a 8. Então, ao invés de você resolver o 7 ao cubo e resolver o 7 elevado a 8, então, as propriedades elas ajudam a gente a fazer as contas com um pouco mais de velocidade. E para isso, exige um pouquinho de treino, né? Propriedades mais famosinhas, ó. Digamos que você tenha B elevado a m vezes B elevado a n. Produto de potências de mesma base. Quer dizer, conserva-se a base, multiplicam, somam-se os expoentes. Por exemplo, imagine que você tem aqui 5 ao cubo vezes 5 à quarta. Então, em tese, 5 ao cubo seria 5 vezes 5 vezes 5, e 5 à quarta seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, na verdade, o que eu tenho aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 5. Eu tenho 5 vezes 5, 7 vezes. E o que é isso? Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 3 mais 4. Mais 4. Portanto, por isso, o produto de potência de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Bom, e se você tiver divisão de potências de mesma base, digamos que você tenha b elevado a m dividido por b elevado a n. Divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai-se os expoentes. Bom, por quê? Imagine que você tenha 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 5.
Então, seria 7 vezes 7, 8 vezes 4, 5, 6, 7, 8, dividido por 7 elevado à quinta, que é 7, 7, 7, 5 vezes. Se a gente simplifica, observe. 1, 2, 3, 4, 5. O resultado é exatamente 7. E o que é o 7 elevado a 3? 7 elevado a 8 menos 5. Eu tenho 7 vezes 7, 8 vezes, dividido por 7 vezes 7, 5 vezes. Simplifica o 7 5 vezes, sobram apenas 3 7. Portanto, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtraem-se os expoentes. Bom, vamos lá, terceira propriedade. Imagine que agora você tenha uma potência de potência. Digamos que você tenha, eu estou usando B, então para ficar a mesma coisa, B elevado a M elevado a N. Potência de potência, conserva-se a base, multiplicam-se os expoentes. Por quê? Imagine que você tem aqui 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, esse expoente mais externo, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, 2 vezes. E aí, produto de potência de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Só que 3 mais 3 é 6, e ao mesmo tempo equivale a 2 elevado a 3 vezes 2. Por isso que o potência de potência conserva-se a base, multiplicam-se os expoentes. Vamos para o próximo. Bom, o que quer dizer se você tem um expoente negativo? Digamos, b elevado a menos 1. Esse símbolo menos 1 no expoente, esse cara aqui, pessoas, ele indica inverso. O inverso de b. Então, se eu fosse traduzir b elevado a menos 1 em português, ao invés de usar símbolos matemáticos, eu diria que b elevado a menos 1 indica o inverso de b. Ou seja, b elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre b. Tudo bem? Bom, e quem seria, digamos, um produto a vezes b elevado a m? A vezes b elevado a m seria a mesma coisa que a elevado a m vezes b elevado a m. Por exemplo, imagine que você tem aqui 2 vezes 3 elevado ao cubo. Então, o expoente em 3 é a base 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Então, observe que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é 2 ao cubo, e tenho 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, que é o 3 ao cubo. Portanto, observe que o expoente m distribui na base A e B. Bom, propriedade 6. E se você tiver uma fração do tipo A sobre B elevado a M, da mesma forma que você fez o produto A vezes B elevado a M, aqui acontece a mesma coisa. O numerador fica elevado a M e o denominador fica elevado a M. Digamos que você tem 3/5 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que eu tenho que pegar o 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 5 vezes 5 é o 5 ao quadrado. Portanto, o que nós temos? Uma fração elevada a um expoente distribui o expoente no numerador e no denominador dessa fração.
certo? Bom, aí vem um clássico, né? Todo número, digamos, a elevado a zero é igual a 1, desde que o a seja diferente de zero, qualquer número. Desde que ele seja diferente de zero. Bom, mas por que isso é uma verdade? Imagine o seguinte, o que é o número 1? Eu posso dizer que o número 1 seria a mesma coisa que o a dividido pelo a. Não é verdade? Desde que o a seja diferente de zero, porque zero dividido por zero vai ser uma indeterminação. Então, se o a não for zero, a dividido por a vai ser 1, assim como 7 dividido por 7 é 1, assim como 1000 dividido por 1000 vai ser igual a 1. Só que a dividido por a é a mesma coisa que a vezes o inverso de a. Por quê? A vezes 1 é a e 1 vezes a é o a, então dá a mesma coisa. Ok? Ou seja, isso é a mesma coisa que a vezes, vou pôr, a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1, que é o inverso de a. Produto de potência de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Então, vai ficar 1 mais menos 1. Só que 1 mais menos 1 vai dar 0. Portanto, todo número elevado a zero vai ser igual a 1, desde que esse número não seja zero. Por exemplo, 7 elevado a zero vai ser 1, assim como 200 elevado a zero vai ser 1, assim como 3.597 elevado a zero também vai ser igual a 1. Tudo bem? E por fim, vamos pegar mais uma propriedadezinha aqui. Eu chamo essa propriedadezinha de propriedade da piscina. Então, conferida a numeração, número 7. Agora vamos para o número 8. Eu gosto de chamar essa propriedade da piscina. Bom, se você tem raiz enésima de b elevado a m, olha só. Então, isso é também um símbolo que significa um expoente racional. Isso quer dizer que raiz enésima de b elevado a m é a mesma coisa que b elevado a m dividido por n. Como assim? Ó, quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 2/3. Ok? Se você tiver raiz sétima de 8 elevado à quarta, tudo bem? Então, isso é a mesma coisa que 8 elevado a 4/7. Quem está no sol vem para a sombra e quem está na sombra vem para o sol. Então, eis as propriedades de potência, eis o significado de potência, e agora, pessoal, é pôr a mão na massa, não tem jeito. Então, pega a listinha de exercício que está disponível aí e vamos fazer. Bom, tem muito exercício, então, aqueles que você acha fácil, faça rápido. Por quê? Porque o tempo é o grande inimigo dos vestibulares. Então, você acha fácil? Faz rápido. Acha difícil? Achou difícil? Faz com calma. Depois que o exercício terminar, se ele for difícil igual você pensou mesmo, então pense, qual é uma estratégia mais fácil para esse exercício? Depois eu vou dar umas diquinhas de radiciação também, mas isso é em outra aula, tudo bem? Então, agora eu quero mostrar para vocês alguns exercícios especiais de potência, alguns cuidados que vocês têm que ter na hora de fazer as continhas, tá bom? Vamos puxar nosso quadro. Olha ele aqui.
Olha aí, pessoal. Assinale a alternativa errada. Para falar desse cara, é o exercício 44 da nossa lista, está lá no site. Qual a diferença de menos 3 ao quadrado para menos 3 ao quadrado? Esse cara aqui, menos 3 ao quadrado, quem está ao quadrado é o 3 e não menos. Então, isso significa, assim, fazendo de forma bem lentinha, devagarzinho, isso é a mesma coisa que menos 3 vezes 3. Por quê? Porque o expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. E a base é 3, então ficaria menos 3 vezes 3. E o resultado é menos 9. Qual a diferença? O expoente aqui também é 2, e a diferença é que tem um parênteses aqui. Esse parênteses indica que a sua base não é 3, a sua base é menos 3. Então, você tem menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Essa é a diferença. E aí, lembre-se, por isso que vem aquela frasezinha que todo mundo fala por aí. Números negativos ao quadrado são positivos. Números negativos ao quadrado ou elevado a expoente par são positivos. Cuidado, porque aqui a base não é negativa, a base é 3. Ok? Então, vamos lá. Menos 3 ao quadrado vai ser igual a menos 9, tá certo? Agora, o que diz a letra B? A letra B fala menos 2 elevado ao cubo. Quem está ao cubo é o 2 e não menos. Então, fica menos 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 ao cubo. E aí, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Essa aqui é verdade também. A letra C fala, ó, 2 à quarta dá 16. 4 ao quadrado dá 16 também. Logo, é verdade que 2 ao cubo é igual a 3 ao quadrado? Claro que não, né, gente? 2 ao cubo a gente sabe que é 8. E 3 ao quadrado é 9. Então, essa aqui é a resposta falsa. É a resposta errada. Mas aí, se você quiser terminar, a gente tem que 3 mais 4 ao quadrado é a mesma coisa que 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado dá 49. Verdadeiro. A letra E diz que 8 menos 3 ao cubo é igual a 125. Verdade. 8 menos 3 dá 5. 5 ao cubo, 125. Mas o que eu quero chamar a atenção é com relação a isso. O menos vai estar ao quadrado se tiver parênteses. Se não tiver parênteses, ele não está ao quadrado. Nem ao cubo, nem à quarta, nem à quinta. É isso que você tem que observar, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exercício dessa lista, que eu separei outros aqui também. Vamos chamar eles aqui. Olha esse cara aqui, esse aqui é o exercício 11. Muito cuidado com esse tanto de sinal, tá, gente? Olha só, vermelhinho mesmo. O valor dessa expressão é quanto? Ó, menos 1 está entre parênteses ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou então, você pode pensar, número negativo elevado a expoente ímpar, fica negativo. 1 elevado a qualquer coisa é 1, então vai ficar menos 1. Menos, a mesma coisa. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1 do mesmo jeito. Vezes menos 1 elevado a menos 3. Ora, se fosse menos 1 elevado a 3, o resultado é menos 1. Só que o expoente negativo, toma cuidado. O expoente negativo indica inverso. Então, o inverso de menos 1 seria 1 sobre menos 1. Mais menos 1 ao cubo, e menos 1 ao cubo, a gente já fez a conta, vale menos 1. Então, o que eu tenho na verdade? Menos 1 menos 1
E aqui eu tenho 1 dividido por menos 1, que é menos 1, mais o menos 1. Vou deixar quietinho aqui devagarzinho. Então, isso vai ser menos 1, ó, está multiplicando. Vou mudar de cor, observe. Menos com menos dá mais com menos vai dar menos. Menos 1, ok? Menos 1 de novo, que é o menos 1 ali da frente, esse aqui. Então, vai ficar menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1 vai dar menos 3. Portanto, a resposta certa é a letra A. Cuidado com os sinaizinhos, hein, pessoas? Muito cuidado. Não pode errar. Se errar, tem que consertar rápido antes que alguém veja. E lembrando, matemática básica, para quê? Para a gente ficar bom em fazer conta. Sem saber fazer conta, não adianta saber o que é função, não adianta saber um monte de coisa. Tá bom? Pré-requisito. Olha esse cara aqui. Está perguntando assim, ó. O menor número natural x, tal que 10.800 vezes x, seja igual a n elevado a quinta. Ou seja, com n pertencente aos naturais. Está vendo aqui? Sem ser zero. Eu estou procurando um cara x que vezes 10.800 resulte em alguém, um número n, elevado à quinta. Beleza. Vamos fatorar o 10.800. Só que para fatorar o 10.800, você pode fazer daquele jeito devagarzinho, sabe? Aquele jeito tradicional. Pega o 10.800, põe a barra, vai por 2 aqui. Mas o nosso objetivo aqui é dar uma acelerada na hora de fazer as contas. Então, aquele jeito que você sabe fazer, que é pegar o 10.800, passa o traço, separa, dá por 2, esse você sabe fazer, não vou preocupar com ele. Eu quero fazer rápido. Tudo bem, o que é 10.800? 10.800 é a mesma coisa que 108 vezes 100, não é? E outra, eu sei que... Por que 100? 100 é 10 ao quadrado. Mas o que é o 108? Bom, 108, na minha cabeça, eu estou fazendo aqui como se eu estivesse pensando, para você ver como que o meu pensamento funciona. Desmama da calculadora. A calculadora, ela é um inibidor da criatividade. Você não pensa quando você usa a calculadora, você só usa a calculadora. Então, você, para fazer as contas de matemática básica, para se tornar mais veloz, você tem que abandonar esse negócio chamado calculadora, tá bom? No final, se você quiser conferir se está tudo bem, usa a calculadora, mas desmame dessa coisa. Isso te faz mal na hora de pensar. Então, quando eu olho para o 108, o que eu vejo? Eu vejo 2 vezes o 54. Mas o que é 54? Rapaz, 54 é 2 vezes 27, vezes o 10 ao quadrado. Mas o que é o 27? Bom, eu tenho então 2 ao quadrado, eu tenho 27, que é 3 ao cubo, e tenho 10, que é 2 vezes 5, e está ao quadrado. Isso é o meu pensamento. Se eu fosse fazer eu mesmo, eu ia pensar mais do que escrever, mas eu estou escrevendo para você ver o que eu penso. Então, na verdade, eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 3 ao cubo, 2 vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 à quinta vezes 5 ao quadrado. Olha só, produto de potência de mesma base, 2 aqui, conserva-se, vou dar um espaço, conserva-se a base e soma-se os expoentes, 2 à quarta. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 2 mais 2, 4. Eu tenho um 3 que está elevado ao cubo e tenho um 5 que está elevado ao quadrado. E eu busco alguém aqui, vezes x, tal que o resultado seja igual a um número n elevado a quinta. Bom, quando a gente olha aqui, ó, 2 está à quarta. Está faltando um 2 para ele virar 2 à quinta. Aqui eu tenho 3 ao cubo. 3 ao cubo está faltando 2 para virar 3 à quinta. 5 ao quadrado, olha só, está faltando 3 para ele virar 5 à quinta.
Então, se for assim, olha, 2 à quarta vezes 2 vira 2 à quinta. 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado é 3 à quinta. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é 5 à quinta. Opa, vamos corrigir. 5 à quinta. E isso é o resultado de n à quinta. Moral da história, está todo mundo elevado à quinta? Isso vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que é o n à quinta. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. 30 à quinta. Só que para isso acontecer, esse deve ser o número x, que a gente multiplica por 10.800, que o resultado é alguém elevado à quinta. Então, meu x ele é 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes o 5 ao cubo, que é o 125. Ok? Então, esse é o valor de x. Agora é só você fazer 2 vezes 125 vai dar 250, 250 vezes 9. Dá 200, se fosse 10, daria 2.500, 2.250. Então, 2.250, letra B. Ok? Bom, tem mais um exercício aqui para a gente fazer. Vou pegar ele aqui. Olha esse cara aqui. Sendo E igual a 2 elevado a n mais 4 elevado a n dividido por 2 elevado a 2n vezes 1 mais 2n, o número E inverso, ou seja, o inverso de E, será igual a quanto? Então, vamos lá. Quem é meu número E? Bom, 2 elevado a n é 2 elevado a n. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, elevado a n, dividido por 2 elevado a 2n, vezes 1 mais 2 elevado a n. Bom, se a gente olha ali, 2 elevado a n é ele mesmo. Potência de potência, conserva a base, multiplicam-se os expoentes. 2 vezes n dá 2n. No denominador não tem muita coisa para a gente fazer, né? Então, vai ser 2 elevado a 2n vezes 1 mais 2 elevado a n. Beleza. Lá no numerador, para ficar elegante, olha só, tem 2 elevado a n mais 2 elevado a 2n. Eu posso colocar o 2 elevado a n em evidências, fator comum. Então, se a gente coloca o 2 elevado a n em evidências, o que sobra? 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n dá 1. 2 elevado a 2n dividido por 2 elevado a n vai dar 2 elevado a n. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai-se os expoentes. Dividido por 2 elevado a 2n vezes 1 mais 2 elevado a n. Observe que eu estou diante de uma multiplicação, então dá para simplificar. Simplificando, vai ficar 2 elevado a n dividido por 2 elevado a 2n. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 2 elevado a menos n. Esse é o valor de E. Mas o exercício, ele pede o E elevado a menos 1. Portanto, E elevado a menos 1 vai ser a mesma coisa que, olha só, 2 elevado a menos n, 2 elevado a menos n, elevado a menos 1, potência de potência, conserva a base, multiplicam-se os expoentes. N, menos n vezes menos 1,
vai dar igual a N. Pronto, vamos ver qual é a resposta certa. Letra A.